Nós continuamos a história. O que acontece quando você substitui o padrão de Deus pelos padrões humanos? Os padrões humanos parecem ótimos, mas obviamente eles têm seus problemas. Bem, durante a Revolução Francesa, um novo padrão para a humanidade apareceu. E esse padrão foi chamado de Manifesto dos Direitos Humanos. Por falar nisso, se você assiste a televisão hoje, o que você ouve? Lei de Deus? Lei de Deus? Lei de Deus? Ou você escuta direitos humanos, direitos humanos, direitos humanos? O que você escuta? Você escuta direitos humanos. Agora, não é fascinante que a França tenha publicado seu primeiro manifesto dos direitos humanos dessa forma? Isso não é fascinante? São 2 tábuas de pedra. O que isso representa? A lei de Deus. Aqui estava o homem inaugurando uma nova lei. Isso é uma coisa muito fascinante. Há muito simbolismo nisso. É um assunto grandioso demais para caber dentro desses slides. Eu vou usar uma outra conferência e vou lhes dar todos os detalhes e vou mostrar o simbolismo por trás disso. Eu só estou mencionando apenas um. Vejam aqui, um feixe de varas. Aquele ali, uma serpente com a cauda na boca. Aquele outro ali, o olho que observa em um triângulo. Isso é fascinante. Um feixe de varas. O que isso significa? Esses são os fascia. Fascia. Vem do tempo romano, do procônsul. Ele usava um feixe de varas, fascia, e ele as levava até um monte. E se ele fosse aceito como líder por todos, ele colocava uma coroa ao redor dele e se tornava poderoso no comando. Todo o poder residia em um único homem. É por isso que é chamado fascismo. Fascia, fascismo, e você pensa em Adolf Hitler. Fascismo, e você pensa em Mussolini. Todo o poder em um homem. Ele era chamado de Führer. Não é certo? Ok, esse é o sistema de controle. Agora, direitos humanos. O que isso tem que ver com fascismo? Isso não é interessante? Eu diria que é interessante, mas vamos deixar isso para a próxima conferência. O primeiro manifesto dos direitos das nações foi de fato declarado por Ciro o Grande. Na cultura persa, havia este grande princípio fundamental: bons pensamentos, boas palavras, boas obras. Ciro o Grande. Bons pensamentos, boas palavras, boas obras. E o manifesto dele era assim: quando os meus soldados, em grandes números, entrarem pacificamente em Babilônia, eu não permitirei que ninguém aterrorize o povo. Eu manterei diante dos meus olhos as necessidades do povo e seus santuários e promoverei seu bem-estar. Libertarei todos os escravos. Não é interessante que Napoleão libertou todos os escravos e terminou a supressão religiosa e todas essas coisas? Eu colocarei fim ao seu infortúnio e escravidão. Esse era um bom manifesto. E nós lemos no Grande Conflito, séculos depois de o sangue dos santos ter sido derramado, ela está falando dos valdenses, dos albigenses, ela está falando dos protestantes que foram mortos. E muitos deles morreram por causa da França. Aqui está a Inquisição e as ferramentas da Inquisição. A machadinha que cortava a cabeça. Instrumentos de tortura horrível. E eles eram principalmente torturados por causa da heresia. Agora, qual é a definição de heresia? Vamos olhar o artigo heresia na página 440. Vem do grego hairesis, escolha, decidir-se por si mesmo, a sua crença e prática. Isso é heresia. Então, decidir por si mesmo foi, nesse período de 1260 anos, um ato de heresia. Um pecado passível de morte. Isso é muito triste, não é? Então, tirando do homem a sua consciência, colocando em seu lugar um poder, então vamos ter algumas coisas muito interessantes acontecendo.
Aqui estão alguns dos instrumentos que eles usavam. Estes, por exemplo, línguas que abriam, e você coloca brasas vivas nelas. E então você mortificava a pessoa que você estava interrogando com essas brasas. Aqui estão presilhas para o tornozelo. Percebam os pontilhões nelas. E quando elas eram apertadas, eles entravam no osso. Vejam que essas pessoas faziam seu trabalho com seriedade. Esse instrumento particular foi usado pelo general Franco em 1970. É um instrumento horrível. Aqui está. Eles o punham ao redor do pescoço. E então eles começavam a apertar. E apertar. Não era nada agradável. Usavam, é claro, até parafusos no polegar. Este instrumento daqui era horrível. Eles levantavam você com as mãos amarradas por trás das costas, até que ficasse dependurado de cabeça para baixo no ar. E então amarravam essa pedra imensa aos seus pés e a empurravam de uma prateleira. E ela caía e arrancava os seus braços dos ombros. Essas são as coisas horríveis que eles faziam na Inquisição. Eu sei, a gente não precisa falar dessas coisas, mas a crueldade desse sistema precisa ser conhecida. Apocalipse 12:11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Não amaram a própria vida. Isso só lhes dá uma ideia do que esses pobres cristãos tiveram que sofrer pela palavra de Deus, só porque eles tinham decidido crer nela. É algo horrível, não é? É muito feio. E aqui estão algumas das representações da Inquisição, em que as pessoas morriam aos milhares, às centenas, aos milhares, aos milhões, por causa de Hairesis, a sua decisão. Aqui está o monumento francês huguenote na África do Sul. Muitos dos huguenotes da França fugiram e eles erigiram este monumento. Este representa a Trindade. Aqui está uma mulher em pé na terra, representando a noiva de Deus. Ali ela senta na terra. Ela desceu à África desde a Europa. E em sua mão ela tem a Bíblia. E na outra mão uma corrente. Ela quebrou a corrente que prendia a Roma e fugiu para as terras distantes, para a África. Mas agora, de novo, ela está sendo perseguida ali. Mas essa é uma história diferente. Então ela fugiu para a América e para as terras distantes, a fim de escapar da perseguição dos 1260 dias. O grande conflito afirma: o mais negro crime dos catálogos de crimes, a mais horrível entre as obras terríveis de todos os séculos, foi o massacre de São Bartolomeu. Uau! O rei da França, influenciado pelos sacerdotes e prelados romanos, sancionou o decreto fatal. Um sino foi colocado. No meio da noite, o sino foi tocado. E então o massacre começou. E 50.000 protestantes foram assassinados em uma única noite pelo engano. Haviam dito a eles: vamos trabalhar juntos no futuro. Não vamos mais brigar por essas coisas. E os protestantes pensaram: oh, que maravilhoso! Uma palavra gentil de Roma. Nós podemos trabalhar juntos. E eles aceitaram o ecumenismo. Mas enquanto isso, houve uma conspiração. E numa noite, o sino tocou. E os inocentes desprotegidos morreram em uma noite. Bem, as armas do castelo de Santo Ângelo deram uma salva de alegria. Em Roma, os sinos tocavam sem parar. O Papa Gregório, com seus cardeais e sacerdotes, dirigiu uma magnífica procissão até a igreja de São Luís, onde o cardeal de Lorraine cantou o Te Deum. Eles estavam tão felizes porque numa noite eles tinham massacrado os huguenotes franceses. O Papa mandou fazer uma medalha. Aqui, uma medalha com seu nome de um lado e do outro lado as palavras Hugonotorum Strages, que significa massacre dos huguenotes. Eles se alegraram. Não foi algo terrível que aconteceu? Deuteronômio 11:16. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane,
e vos desvieis e sirvais a outros deuses, e vos prostreis perante eles. And that the land yield not her fruit, and lest ye perish quickly from off the good land which the Lord giveth you. So, if you turn away from the word of God, and you take the law of God away, then there will be dryness, barrenness. Apocalipse 11, 7. Quando tiverem então concluído o testemunho, a palavra de Deus, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Agora, isso aqui, como eu já disse antes, era um chapéu jacobino. Agora, o que era um chapéu jacobino? Quem controlava os jacobinos? Ora, o fundador dos jacobinos era um homem de nome Adam Weishaupt. Agora, quem era Adam Weishaupt? Ele era um professor jesuíta de direito canônico. Isso não é interessante? Então, a pessoa que realmente organizou a Revolução Francesa era um jesuíta. E ele era o pai do jacobismo. Ele foi também o fundador dos Illuminati. Então, um jesuíta fundou os Illuminati e um jesuíta dirigiu o jacobinismo, que foi responsável pela Revolução Francesa. Aqui está a Universidade Ingolstadt, onde ele era professor. É interessante que depois da Revolução Francesa, o papado tinha recebido uma ferida mortal e se tornou insignificante aos olhos dos homens. Mas em 1929, o menor estado do mundo foi mais uma vez estabelecido. Então, algo que tinha recebido uma ferida, agora se levantou de novo. Portanto, em 1929, Gaspari assinou o Tratado do Laterano e os Estados do Vaticano voltaram à existência. E o jornal San Francisco Chronicle disse: Mussolini e Gaspari assinaram um pacto histórico em Roma. A disputa romana naquela noite se tornou uma coisa do passado. E o Vaticano fez paz com a Itália. As assinaturas naquele documento memorável pretendiam sarar a ferida. É como se eles estivessem citando as Escrituras. Extrema cordialidade foi demonstrada de ambos os lados. É uma história fascinante. Esse poder parecia ter recebido uma ferida mortal. E agora ele se erguia de novo. Mas vejam, ele só parecia ter recebido uma ferida mortal. O engano é algo que é inexplicável às vezes. Agora deixe-me mostrar alguns dos papas posteriores. Aqui está Antônio Sayer. Ele foi o primeiro grande mestre da maçonaria em London Lodge, fundada em 1717. Vejam que este é o período de tempo precursor que leva ao tempo da Revolução Francesa. E esses maçons se erguem assim, com as mãos no estômago e com o dedo apontando para cima. Esta é a figura do Papa Pio XII. Ele imprimiu um selo. E este é um retrato do Papa Pio XII. Ele é quadrado e tem um simbolismo maçom nele. E ele aparece em pé do mesmo jeito. É interessante que o Vaticano proibiu a maçonaria, mas também é interessante que se você não quer ser culpado por alguma coisa, tudo que você tem que fazer é proibi-lo e praticá-lo em segredo. Mas lá no Vaticano, a maçonaria proliferou e todo cardeal se tornou membro. É interessante, mesmo quando ela havia sido proibida. Lembrem-se que Apocalipse capítulo 9 nos disse: soou a trombeta, e eu vi uma estrela cair do céu na terra, e a ele foi dado a chave do abismo sem fim. E ele abriu o abismo sem fim, e se levantou a fumaça do abismo, e a fumaça de uma grande fornalha, e o sol e o ar foram escurecidos por causa da fumaça do abismo. Então, a luz de Jesus foi escurecida por causa da fumaça. Foi assim que começou. Em Apocalipse 12, 3, nós temos outra besta. E apareceu um novo portento no céu. E eis um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e 7 coroas sobre as cabeças. Portanto, em Apocalipse capítulo 9,
Nós temos essa fumaça saindo. Em Apocalipse capítulo 11, essa besta sai do mesmo abismo sem fim. É ela que faz crescer essas trevas sobre o reino estabelecido. Ela começa a crescer. Os outros poderes de Apocalipse são este dragão com as 7 cabeças, com uma coroa sobre a cabeça. E Apocalipse nos diz quem é. É Satanás que representa todos os reinos da terra, aparentemente. E Apocalipse 12, 9 nos diz que foi ele que foi lançado fora. Ele é o diabo. E ele engana o mundo inteiro. Ele faz guerra com a mulher de branco, que é a outra igreja boa na terra que representa a palavra de Deus. Há outras bestas no livro de Apocalipse. Há o leão com 2 asas, que é uma imagem do livro de Daniel. Em Apocalipse 13, nós temos a besta com a boca de leão. Então, há uma besta que se parece leopardo em Apocalipse 13. Seus atributos são também descritos. Há um urso em Daniel 7. Esses atributos são também encontrados em Apocalipse 13. E então há uma besta terrível. É impossível saber exatamente qual é a sua forma, mas há aqui a imaginação de um artista. Ela tem chifres, que você também encontra em Apocalipse 13. Então essas bestas são todas muito interessantes. E todas são representadas como se saíssem do mar, ok? Então, em Apocalipse 13, todos os atributos de Daniel 7 se encontram nesta besta conglomerada que se levanta do mar. Apocalipse 13 também tem uma besta que sai da terra. E ela se parece, talvez, como esta. Eu não sei como ela se parecia. E em Apocalipse capítulo 17, você tem outra besta com uma mulher montada nela. Vamos ler isso. 17:3. E ele me levou em espírito até o deserto. E eu vi uma mulher sentada sobre uma besta escarlate, cheias de nomes de blasfêmia contra Deus, e tendo 7 cabeças e 10 chifres. E o verso 8. A besta que viste era e não é, está para emergir de onde? Do abismo, e caminha para a destruição. Isso é interessante. Que outra besta veio do abismo sem fim? A besta de Apocalipse 11, certo? Que fazia guerra contra o povo de Deus. Será que há uma ligação aqui? Provavelmente. E quem controla essa besta que sai do abismo sem fim? Quem está montada nela? Uma mulher. Uma igreja dirige. Será possível que os sistemas políticos deste planeta estão sendo dirigidos por uma mulher e nós não saibamos disso? Porque ela se escondeu no mistério, no segredo, e você não a vê, e você não a conhece, mas está realmente acontecendo? Você acha isso possível? Você acha que esse poder, esta igreja, pode ter usado seus agentes para fingir matá-la, quando de fato ela controla o mundo através das suas agências? Através das sociedades secretas do mundo? Essas sociedades que foram iniciadas por Weishaupt, que era o quê? Um jesuíta. É possível? Iluminismo. O que é o iluminismo? Para onde ele está nos levando? É possível que haja uma guerra contra a palavra de Deus? Que aqueles que representam a palavra, a igreja, vão entrar em conflito com essa nova entidade política que tem um novo padrão que é chamado de direitos humanos? Você acha que isso é possível? Você sabe que há um autor que há 150 anos escreveu sobre este assunto. E eu vou citar este autor agora. E o ponto não é se isso é certo ou errado, mas apenas que foi percebido assim. E vamos comparar isso com o que o ocultismo disse mais ou menos na mesma época. Nós vamos fazer isso. Vamos comparar o que esta fonte disse com o que os próprios ocultistas disseram exatamente no mesmo período. E nós vamos ver algo fascinante. Então, se vocês tiverem paciência comigo, sem identificar, eu gostaria de ler algumas dessas coisas que pareciam estar corretas há 150 anos, quando essas coisas estavam acontecendo. Você sabe, a Revolução Francesa e suas consequências. Por uma variedade de imagens, o Senhor Jesus representou a João, está falando do Apocalipse,
o caráter ímpio e a influência sedutora daqueles que têm se destacado na sua perseguição ao povo de Deus. A apresentação de Deus de obras detestáveis dos habitantes dos poderes que governam o mundo, que se ligam em sociedades secretas, que desonram a lei de Deus, deveria capacitar o povo que tem a luz da verdade para que se mantivesse distante desses males. Então, 150 anos atrás, isso já era percebido. Uau! Então, para João, o caráter ímpio e a influência sedutora daqueles que se destacaram por sua perseguição ao povo de Deus, quem são esses? Esse terrível retrato descrito por João para mostrar quão completamente os poderes da terra se entregarão à maldade, deveria mostrar para aqueles que receberam a verdade quão perigoso é se associar com sociedades secretas ou se unir a elas. Fascinante. Os poderes que governam o mundo, que se associaram a sociedades secretas e confederações, eles não guardarão os mandamentos de Deus. Eles têm um outro padrão. Aqui está o texto citado pelo profeta Isaías, que eu já li para vocês. Isaías, no capítulo 8, 9 a 13, diz: Associai-vos, ó povos, e sereis despedaçados. Em outras palavras, fazei confederações por trás dos bastidores, planejai juntos como subverter a verdade no mundo. Ó povos, sereis despedaçados. Dai ouvidos todos os que sois de países longínquos. Cingi-vos e sereis despedaçados. Forjai projetos e eles serão frustrados. Falai a palavra e ela não subsistirá, porque Deus é conosco. Essas pessoas estão dizendo, Deus é conosco. Nós estamos fazendo a coisa certa, porque o Senhor assim me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho desse povo, dizendo, não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai. Seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. Ahá! Então Isaías está prevendo que o mundo se associaria e diria, o Senhor está nisto, nós estamos trabalhando juntos como um grupo. Esta é a melhor coisa que devemos fazer. Mas eles estão deixando Deus fora disso e não terão sucesso. Então, há aqueles que perguntam se é correto para os cristãos pertencerem à maçonaria e a outras sociedades secretas. Que todos leiam uma passagem que acabei de citar. Se nós somos mesmo cristãos, precisamos ser cristãos em todo lugar e precisamos considerar e ouvir o conselho dado, tornando-nos cristãos de acordo com o padrão da palavra de Deus. Percebem, então, que é importante que nós vejamos o que os maçons realmente ensinam? Ou talvez ainda mais interessante, quem fundou os maçons? Quem os controla? O que eles ensinam? Será que de fato eles pregam contra Jesus e a palavra de Deus? Sim ou não? Essas são perguntas que nós precisamos responder. O caráter não cristão dessas confederações será percebido nas sociedades secretas, porque elas servem a deuses tão insensatos e tão impotentes quanto os deuses do hinduísmo. Que interessante! Aqueles que se levantam pelo estandarte ensanguentado do príncipe Emanuel não podem se unir à maçonaria ou a qualquer outra sociedade secreta. Cristo não está dividido. Ninguém pode se unir a elas e ser homem livre diante de Deus. Os cristãos devem romper todos os laços que os prendem a essas sociedades secretas que não estão sob o controle de Deus. Nós não podemos pertencer a sociedades secretas. Isso foi escrito há 150 anos. E, finalmente, uma coisa eu sei, que aqueles que permanecem em contato com elas serão queimados com os maços de joio. Os agentes satânicos estão em toda a cidade, ocupadamente organizando partidos que opõem a lei de Deus. Nós não podemos baixar a nossa guarda. E um dos planos das sociedades secretas é formar monopólios gigantescos. Poucos homens se juntarão para obter todos os meios em certas linhas de negócio. Será que isso está acontecendo hoje? Estamos vendo monopólios gigantescos sendo formados?
forçando o pequeno empresário a se aposentar ou a se submeter a seu poder? Sim ou não? E se você não faz o que mandam, você não consegue prosperar. Você já ouviu falar de multinacionais? Sim ou não? Você não pode abrir o jornal hoje sem ler a respeito das multinacionais. Certo ou errado? Parece tudo bom, mas você sabia que a sua liberdade está sendo corrompida passo a passo, até que você não seja nada mais do que um escravo? E se você ousar abrir a boca, bem, você perderá o seu emprego e a sua indústria, e você não será capaz de comprar ou de vender. Os sindicatos serão uma das agências que trarão sofrimento à terra neste tempo, como nunca o mundo experimentou. As pessoas não creem nisso, mas eu creio. Eu já tive a experiência desagradável de me levantar do outro lado dos sindicatos quando eles estão em greve. Você já viu isso? É muito assustador. Na África, onde eu vivo, os sindicatos são muito poderosos. Os sindicatos parecem uma coisa boa. E é claro, os direitos humanos garantem a existência de sindicatos para que você possa brigar pelos seus direitos. Mas pense nisso. Se o bolo é de um tamanho e eu brigo por uma fatia maior, o que acontece com a fatia do meu vizinho? Ela fica menor, certo ou errado? Será que eu estou amando o meu próximo como a mim mesmo quando eu faço com que a fatia dele fique menor para que a minha possa ficar maior? Sim ou não? Eu acho que não. E se chegar o ponto quando você quiser dividir a fatia? Bem, você só pode ficar com a sua fatia. Eu já estive do outro lado disso. Eu já tive as minhas costelas fraturadas por membros dos sindicatos. Eles estavam usando as universidades para atingir o governo. Eles declararam um boicote às aulas da universidade. E os alunos estavam ficando sem educação. Isso significava que os alunos pagavam todo o semestre e perdiam tudo. Então a universidade decretou que as aulas continuassem. Eu era professor e eu disse, as aulas vão continuar. E então, os sindicatos invadiram a minha sala. E eu fiquei em pé na porta e disse, lamento, mas vocês não podem entrar aqui. Sou eu que dou permissão para que os alunos entrem aqui. Eu sou responsável, não eles. E eles começaram a me bater. E eles quebraram as minhas costelas. E a polícia estava por toda parte. Será que alguém levantou um dedo? Não. Eu tenho prova disso. Eu saí na primeira página de todos os jornais do país. E nada aconteceu. Os alunos não conseguiram sucesso. E eles saíram. Felizmente, por alguma razão, eles saíram. Talvez haja poder no poder da oração. Eles foram para outro lugar e quebraram tudo. Bateram até nos alunos. Bateram neles horrivelmente. Meus alunos escaparam aquele dia pela graça de Deus. Eu estava ali num prédio onde os membros do sindicato negociavam. E os negociadores não queriam lhes conceder o que queriam. E então eles começaram a bater em ritmo contra o prédio, como somente os africanos sabem fazer. Era um prédio de vidro e ele explodiu. Ele caiu com uma chuva de vidro. Uma coisa horrível. A destruição que você vê. Um dos agentes a causar o tempo de angústia, os sindicatos não são de Deus. Aqueles que se unem às sociedades secretas, fiquem longe delas. Isso foi escrito há muitos anos. Apocalipse 11:15. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados nos seus tronos, diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoravam a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Portanto, há também boas notícias. Apesar deste poder, que começa em Apocalipse capítulo 9, abrindo as covas do inferno,
para trazer as suas doutrinas ao mundo, doutrinas que obscurecem a luz, e para trazer trevas sobre a terra, crescendo através da história até o tempo em que nós chegamos à Revolução Francesa. As covas do inferno estão abertas de novo e um poder se levanta. Este deve se tornar um poder político universal que será controlado por uma mulher, por uma igreja que substituirá a palavra de Deus e usará o seu próprio padrão para substituí-la, o seu próprio Éfa. Isso faz sentido? Parece bom no papel, mas de fato viola todo o princípio da palavra de Deus. Todo o princípio dos 10 mandamentos é violado. E é difícil ver, porque parece tão bom. Mas quando continuarmos com as palestras, perceberemos que esse é de fato o caso. Se você pegar o primeiro mandamento que diz: Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Há países que se dispõem a honrar isso ou qualquer outra coisa, desde que tenham uma paz universal para todos, desde que concordem. De fato, isso parece equivalente a dizer: terás todos os outros deuses diante de mim. Concordam comigo? Você terá que tolerar a idolatria, ou, do contrário, estará em dificuldades. No que diz respeito à blasfêmia, não é fascinante que quando você liga a televisão, só se blasfema contra um Deus? Já notaram isso? Só se blasfema contra um Deus, não se blasfema contra os outros. E eu acho isso fascinante. Eu quero escrever à Comissão dos Direitos Humanos e dizer: vocês sabem, para termos igualdade, deveríamos blasfemar contra todos os deuses igualmente. Eu imagino como eles reagiriam. Eu imagino como o mundo muçulmano reagiria se fizesse lá o que se faz no mundo inteiro na televisão contra Jesus hoje em apenas um dia. Eu imagino como eles reagiriam se a mesma coisa fosse feita em termos da religião budista ou da religião hindu ou de qualquer outra religião na face da terra, se nós queremos igualdade para todas. E que tal o 5º mandamento? Honrai pai e mãe. Não, as crianças de hoje têm que ser reeducadas de acordo com padrões para se tornarem cidadãs do mundo. Isso significa que devem parar de respeitar o pai e a mãe e começar a respeitar o sistema. Será que faziam isso no comunismo? O que faziam no comunismo quando as crianças queriam se apegar às normas dos seus pais? O que faziam com elas? Eles as pegavam e as reeducavam. Eles as ensinavam a não respeitar pai e mãe. Isso não é triste? Não matarás. Uau! Não cometerás adultério. Não dirás falso testemunho. Será que essas coisas são toleradas? Um dia Jesus vai convidar a todos que entrem no reino. No reino haverá justiça e verdade. Não haverá mais mentira. Os padrões serão os padrões que ele determinar, e estes se aplicarão a todos. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, assim aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Não é interessante? Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Onde está Jesus? Em que compartimento? No Santíssimo. Uau! Nós nos movemos do período de ministério no primeiro compartimento ao ministério no segundo compartimento. Esse é o juízo. E a arca do testemunho, os 10 mandamentos, são o padrão universal para o que é certo e o que é errado. Não há dúvida sobre isso. E nós vemos esse testemunho. E isso significa que o tempo acabou. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Esta é a história da última praga na terra.
and the kingdom E o reino de Deus se torna o reino da terra também. of earth as well. So Jesus, Então Jesus, o grande sumo sacerdote, é visto na frente da arca do testemunho. the true standard, Esse é o verdadeiro padrão. the ephah, Não o efa controlado pela mulher. and no matter how many Não importa quantas cegonhas e espíritos imundos levantem esse estandarte para que o mundo o aceite. world to accept. Ele é contrário à palavra de Deus. As we saw up to now, E como vimos até aqui, this church, essa igreja é definida, infelizmente, it's the one that rules for é 1,000 a igreja que domina por 1260 dias. of the Middle É a igreja da Idade Média. Ages, the Roman Church. É a igreja romana. Cannot change it. E eu não posso mudar isso. Eu já fui I'm católico. so grateful for the word of God. E eu agradeço a Deus porque Ele me mostrou essas coisas. And behind it all, E por trás de tudo isso, behind this por French trás dessa Revolução Francesa e de tudo isso, nós vimos os agentes dessa igreja. Nós vimos os agentes jesuítas por trás de tudo. seen that E nós vimos que as sociedades secretas, porque tudo nelas é envolto em mistério, farão as mudanças que anularão a palavra de Deus. so in the next lecture, Por isso, nas próximas conferências, nós vamos por trás dos bastidores. Vamos expor alguns fatos para ver se as coisas são mesmo assim. Mas mesmo que seja assim, que eu presumo que seja, Jesus is in control. Jesus está no controle. Ele permitiu que víssemos essas coisas. Ele é o sumo sacerdote que oficia. Ele é o Rei dos Reis. Ele voltará em glória. E não importa quantas trevas haja no abismo sem fim. Jesus está no controle. Nada temos a temer. Apeguemo-nos a Ele e ninguém se perderá.